Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a reunião especial da Câmara Municipal de Bueno Brandão a ser realizada nesta data, 24 de setembro de 2015, em cumprimento à Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Informo aos senhores que a presente reunião tem por objetivo demonstrar e avaliar a audiência pública, o desempenho da execução orçamentária e financeira do segundo quadrimestre de 2015, assim como avaliar o cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas para o município de Bueno Brandão. Passo agora a palavra ao senhor Arnaldo Evangelista de Souza. Bom, boa noite mais uma vez a todos. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, então, como o vice-presidente já falou, para a gente estar acompanhando, vamos dizer, as contas dentro do Executivo no segundo quadrimestre, que compreende o período de maio até agosto. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, justamente orienta e exige que se faça justamente que para os vereadores, não só os vereadores, mas todos os munícipes também, acompanhando as contas do Executivo e de modo que a coisa pública possa ter um equilíbrio, e não desandar, ou seja, o município possa estar arrecadando um valor e estar gastando bem mais. Assim, dessa forma, haveria um desequilíbrio. Então, a gente fazendo seguindo o que a Lei 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, preconiza, a gente realiza essa audiência pública a cada 4 meses, justamente para isso mesmo, para estar acompanhando as contas. Vocês têm aí o relatório que a gente elaborou. A gente não precisa ficar muito preso assim, em ler justamente o que está aqui. Mas qualquer dúvida que a gente tiver, a gente está aqui para poder esclarecer. E o primeiro anexo que a gente coloca aqui para estar apreciando é justamente o que estava previsto para arrecadar, das receitas no quadrimestre e o que efetivamente arrecadou. Eu já disse em outras ocasiões que no início do ano a gente faz a gente divide a receita de acordo com de acordo com o que a gente previu no orçamento. A gente divide a receita bimestralmente, observando o que aconteceu nos bimestres dos exercícios anteriores. É lógico que a gente não pega pura e simplesmente o valor do orçamento e divide por 6, porque tem bimestre que a gente arrecada mais, tem bimestre que arrecada menos. A gente vai observar o histórico dos exercícios anteriores. Então, nesse quadrimestre, ficou no terceiro bimestre, o terceiro bimestre compreende maio e junho, o que estava previsto, conforme eu falei para vocês, a gente divide a receita bimestralmente, por isso que eu coloquei aqui terceiro bimestre e quarto bimestre. Aí somando os dois, terceiro e quarto bimestre, vai dar o quadrimestre que a gente está apreciando aqui. No terceiro bimestre, o que estava previsto para arrecadar era R$ 3.256.819,88. E a receita efetivamente realizada foi R$ 2.901.831,22. Então, a diferença que foi arrecadada é menor, somou um montante de R$ 354.988,66. No quarto bimestre, compreendendo agora julho e agosto, os meses de julho e agosto, o que estava previsto para arrecadar era R$ 3.512.111,06, e o que efetivamente arrecadou é R$ 2.919.786,57. Então a diferença arrecadada menor também foi R$ 592.324,49. E aí você
Observando agora já o quadrimestre, né, os 2 bimestres, a diferença arrecadada a menor, somando os dois, o valor total no quadrimestre arrecadado a menor foi R$ 947.313,15. Senhor presidente, Passa a palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. boa noite a todos. Só fazer uma pergunta a Vossa Senhoria e também ao Arnaldo. Durante a explanação, durante a explicação, menciona-se as perguntas ou deixa no findar da audiência? No final, né? De acordo, não? Acho que no final. Não, por mim, Final. vocês aqui tem Não, mais fácil para não. Perdeu o raciocínio, né? Tudo bem, tudo certo. Tá, vamos ver então. Então, seguindo o nosso relatório que foi elaborado, a gente aqui está demonstrando agora justamente aqui o demonstrativo dos resultados da arrecadação. É o resultado primário, né? O resultado primário que compreende as receitas fiscais. Agora a gente colocou até o quadrimestre, para vocês terem uma noção de quanto foi arrecadado desde o início do ano até agora. As receitas fiscais somou um montante de R$ 11.036.735,12 e as despesas fiscais somaram um montante de R$ 10.715.223,40. Então, o resultado primário, ou seja, a diferença entre o que arrecadou e o que gastou, somou um montante de R$ 321.511,72. E o resultado nominal, que é o resultado que tem relação com a dívida, né? Qual que é a dívida consolidada do município, que foi pago, né? Que foi pago. E o que compõe o resultado nominal. Aliás, eu queria falar para vocês que a gente tem alguns relatórios que eu acabei passando para o Valdir e também para a Dani. Eu agradeço já desde já o auxílio que eles nos dão, né? Porque, por exemplo, todas as leis que a gente manda de cunho orçamentário e também o relatório de audiência pública, é coisa que você leva, o orçamento, por exemplo, você leva um monte de fatores em consideração, exigências de lei, de Fundeb, do Tribunal de Contas. Então é bem complicado para você estar elaborando essa lei. E às vezes, na hora de elaborar, né, a gente corre o risco de estar errando em alguma coisa, até erro de português, até erro também em algum quadro, né? E o Valdir e a Dani sempre está dando uma força para a gente, ajudando a corrigir, e a gente quer agradecer muito a eles essa força, né? E sempre poder contar com eles, porque assim, o orçamento é um só, né? Vamos dizer, a receita do município é um só, orçamento é um só, prefeitura e câmara. Então a gente está trabalhando assim, facilita muito. Então, esse relatório do anexo 9, até se vocês quiserem estar visualizando de onde foi tirado, aí o Valdir e a Dani teria, acho que ele para o anexo, você tem, né, Valdir, o resultado nominal, está colocando no data show para você estar observando, né, da onde foi tirado as contas, da onde foi tirado esses números que a gente passou para vocês. Aí vou sair um pouco do microfone para mostrar para vocês o seguinte. Aqui eu coloquei para vocês que as receitas fiscais elas somaram um montante de R$ 11.036.735. Está vendo aqui? Até o bimestre, está vendo? Esse quadro aqui diz respeito às receitas. São as receitas aqui. Até o bimestre, né? Que é de janeiro. É aquele valor, né, tirado desse relatório. Aí eu peço para o Valdir descer um pouquinho mais esse relatório, descer um pouquinho para baixo. Aqui as despesas fiscais, né? Eu coloquei que as despesas de janeiro até agosto somaram um montante de 10.715. Então, penúltima linha. É. Isso, penúltima linha. 10.715.000. É penúltimo.
Na penúltima coluna, penúltima Aqui, ó. linha. 10.715, eles querem até o bimestre. Isso. Né? Isso. Porque aqui ele dá no bimestre, ó, ele dá também a despesa no bimestre e depois dá até o bimestre, já pegando de janeiro. Aí eu peço mais um favor, Valdir, para descer mais um pouquinho o quadro. Aí vem o resultado nominal que eu falei para vocês. Resultado nominal, no bimestre, o resultado nominal, ele compreende um certo período. Ele pega um período, e compara com o exercício anterior. Tanto que você pode ver aqui, ó, resultado nominal do exercício anterior. Por exemplo, a dívida consolidada ou fundada, a dívida do município. Por exemplo, dívida de operações de crédito, financiamento que fez, né? Dívidas com parcelamento, por exemplo, a prefeitura tivesse algum parcelamento com INSS, FGTS, ela ia estar aqui nessa dívida. Você pode ver que no exercício anterior, a dívida da prefeitura era de 789 mil, lá em cima, R$ 277,71. Aí, no bimestre anterior, que era maio e junho, essa dívida já caiu. Por quê? Porque a prefeitura vem amortizando o principal. Ela amortiza o principal e os juros também, né? Aqui, no caso aqui, é o principal que está levando em consideração. No bimestre anterior, já era 789, já caiu para 616. No bimestre atual, ela caiu mais, ó, pagou mais um pouquinho, está 511 mil. Então, nesse bimestre atual, o resultado nominal, ele deu positivo. Mas por quê? Porque você leva em consideração a disponibilidade dos bancos, que é o que está na conta, você leva as aplicações financeiras, ela dá do exercício anterior e dá do bimestre anterior e do bimestre atual. Então você vê aqui, por exemplo, aqui, ó, a disponibilidade de caixa que eu estava em caixa, ó, nesse bimestre ela caiu um pouco, foi utilizado para pagar contas, né? E quando ela cai um pouco, cai um pouco aqui, o resultado passa no bimestre e passa a dar positivo. Mas a leitura que a gente pode fazer aqui, resumindo, é assim, ó, a prefeitura deve, até agosto, ela deve, a dívida dela com operações de crédito, parcelamentos, é 511 mil. E ela tem em caixa aqui para pagar 4.519. Se ela quisesse pagar, ela poderia pagar, entendeu? Então, essa é a leitura que a gente faz do resultado nominal. E daí, tem alguns outros relatórios também que a gente usou para estar preenchendo. Se vocês tiverem curiosidade, necessidade de estar observando, a gente coloca também. Nem todos eu mandei, teve um que eu esqueci. O anexo 14 eu já acabei esquecendo. Bom, então, agora eu vou, na segunda página do relatório, tem o anexo 14, que é justamente isso que a gente já falou, que a gente divide a receita bimestralmente, né? E que no segundo quadrimestre a receita, agora eu somei aqui, né? Na página anterior eu tinha dado por bimestre, agora já somei do quadrimestre. Do quadrimestre a arrecadação que era prevista para o quadrimestre era de R$ 768.930. E o que efetivamente arrecadou foi R$ 5.821.617,79, e a diferença que a gente já viu ali atrás. Bom, isso posto, a gente teve a noção como que procedeu a receita nesse quadrimestre, né? Isso que comportou a receita no quadrimestre. Agora a gente vai falar das despesas. E a despesa a gente coloca aqui, esse quadro aqui, que é a despesa por função. Por função eu já falei em outras ocasiões também. É como se você perguntasse assim, em função de quê? Por exemplo, aqui nesse quadro aí embaixo, vocês estão com ele em mãos, eu vou ver. Por exemplo, a função 10 é saúde. Então, por exemplo, ó, na saúde foi empenhado R$ 1.273.605,64 no quadrimestre, né, de maio até agosto. Então você pode falar assim, ó, em função do quê? Que gastou isso aqui? Foi em função da saúde. Esse valor, que empenhou, né, no caso aqui. E o que liquidou, ou seja, o que chegou nota, né, chegou nota fiscal, e você liquida atestando que recebeu o material ou serviço,
foi 1.534.035,34. E assim por diante. Eu tenho a função legislativa, que é o primeiro que é aqui da Câmara. Então, no quadrimestre, foi empenhado R$ 180.771,57 e liquidou R$ 169.484,07. Aqui está incluído tudo, né? Folha de pagamento, subsídios, né? Está tudo aqui. E assim por diante. Aí você vai vendo a função da educação, o quanto que gastou na cultura, que empenhou e que liquidou na cultura, para ficar mais transparente, né? Na onde que está sendo gasto o dinheiro, né? Em função de que está sendo gasto o dinheiro. Por isso que o relatório chama demonstrativo da execução da despesa por função e subfunção. Aí, dando sequência na outra página, agora na terceira página do relatório, a gente vai mostrar aqui a receita corrente líquida, que é um montante da receita que você leva em consideração para fazer o cálculo da despesa com o pessoal, né? Eu acho que se tiver também só para ilustrar, Valdir, se eu mandei para você a receita corrente líquida, se você quiser colocar aqui, os vereadores estão apreciando. Ah lá, é aquele relatório lá. Agora eu pego outro microfone. Relatório da receita corrente líquida. Aí vocês vão ter a noção do que compõe o relatório, que não são todas as receitas. São as receitas tributárias, né, de contribuições, receitas patrimoniais, industriais. Tem algumas receitas de capital, que é receita de convênio, que não entra aqui. Então, para efeito de calcular a despesa com folha de pagamento. Então, você leva em consideração esse relatório que são as receitas corrente líquida que a gente fala. Então, aqui ela dá a receita corrente líquida, a gente sempre faz, você leva em consideração um mês, tipo agosto, e os 11 meses anteriores. A receita corrente líquida é sempre em 12 meses que você tem que levar em consideração. Então, aqui no caso nosso, ó, ela está pegando de setembro de 2014, dando mês a mês quanto que deu a receita corrente líquida, né? Até chegar o mês de agosto, que é o mês base, que é o último mês que a gente está, né? Que é o mês base aqui, que foi 1.253.000, e a receita corrente líquida está no relatório aí, 16 milhões, né? 502.732,79, que é o que compreende lá desde a receita desde setembro de 2014 até agosto de 2015. Então, quando a gente for falar de gastos com pessoal, a gente vai considerar essas receitas aqui e esses valores. Então, daí, considerando que a receita corrente líquida nesse período de setembro de 2014 a agosto de 2015 foi R$ 16.502.732,79, eu mencionei abaixo aqui o quanto em valor e em percentual que o legislativo gastou, né, com o pessoal e subsídio, e também o quanto que o Poder Executivo gastou para a gente estar acompanhando a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que ela delimita uma porcentagem máxima que o Executivo pode gastar e também o Legislativo. O Legislativo, nesse período que compreende setembro de 2014 até agosto de 2015, ele gastou R$ 467.941,80, e esse valor corresponde a 2,84% da receita corrente líquida. Então, se você pegar 467.941,80 e calcular sobre aqueles 16 milhões, vai dar 2,84. Embaixo também eu coloquei aqui, ó, o mesmo período, né? A despesa com o pessoal agora do Executivo, no mesmo período, setembro de 2014 a agosto de 2015, somou um montante de R$ 8.353.792,77. Quanto que esse valor aqui corresponde da receita corrente líquida? Ela corresponde a 50 a 62.
Está dentro do percentual que é autorizado pelo Tribunal de Contas e pela lei. E aqui embaixo eu fiz um relatório aqui colocando a despesa por mês. Então eu peguei lá desde setembro de 2014 quanto que gastou com o pessoal e quanto que foi a receita corrente líquida naquele mês. Tem algum mês que a porcentagem passou de 54% e alguns meses que diminuiu. Por quê? Tem meses que pagou metade, 2 meses pagou metade do 13º, né? Tem meses que às vezes tem mais rescisões, alguma coisa. Então esse percentual aumenta. E também quando a receita corrente líquida cai, a porcentagem de gasto com o pessoal aumenta também. Justamente para você estar observando isso. E no final, essa conta total que eu já passei aqui em cima, gasto 8.353.000, né? Nos 12 meses, a receita corrente líquida 16.502 e o percentual 50,62. Lembrando que, por exigência da lei, o Executivo pode gastar no máximo 54% com o pessoal e a Câmara 6%. Dando continuidade na próxima página agora, a gente está colocando algumas informações de gastos no ensino, né? E também na saúde. Então a gente colocou nesse anexo, nesse quadro aqui, número 8, quadro demonstrativo da aplicação e manutenção do desenvolvimento do ensino. Então aqui a gente vai poder estar observando que no quadrimestre, no segundo quadrimestre, o valor que o Executivo tinha, o valor mínimo que o Executivo tinha que aplicar na manutenção do ensino, né, seria R$ 1.155.183,18. E o valor que efetivamente o Executivo aplicou no ensino no segundo quadrimestre foi R$ 1.387.512, que corresponde a 30,2%. Quer dizer, o mínimo de 25 seria R$ 1.155.000, o valor colocado acima, e o que foi efetivamente gasto na manutenção e desenvolvimento do ensino foi R$ 1.387.000, corresponde a 30,02. Então, nesse quadrimestre, o Executivo gastou 5,02 a mais do que a exigência mínima, o valor mínimo a ser gasto. E as receitas que a gente leva em consideração para calcular a despesa no ensino, no quadrimestre ela somou um montante de R$ 4.620.732,73. A gente tem também esse quadro, se vocês tiverem curiosidade, esse quadro está pedindo para o Valdir, esse quadro, que ele vai dar as receitas, né, que se leve em consideração para fazer o cômputo da despesa no ensino. Mas aqui eu já coloquei, no quadrimestre essa receita foi de R$ 4.620.732,73. Então, como o município gastou R$ 1.387.000, esse valor, R$ 1.387.000, corresponde a 30,02, levando em consideração essa arrecadação de baixo aqui. Se estiver meio complicado, se tiver alguma dúvida, a gente pode esclarecer para vocês. Aí eu coloquei que, como nesse quadrimestre o percentual aplicado no ensino foi 30,02, ele compensou o primeiro quadrimestre. No primeiro quadrimestre a gente teve aqui, né, analisando as contas, a gente observou que a aplicação no ensino tinha dado 23,75. Então agora no segundo quadrimestre foi compensado, né, de modo que o Executivo cumpriu com a obrigação nos 2 bimestres, somando os 2 bimestres, vai ter atingido o mínimo, que é de 25, atingiu mais, né, um pouquinho, dos 25 que é obrigatório gastar no ensino. No quadro 9 aqui, a gente vai falar sobre a aplicação do Fundeb, né? Lembrando a todos que a receita, as transferências do Fundeb, tudo que a União manda com relação
para a Prefeitura com relação ao Fundo de Desenvolvimento da Educação, 60% desse valor tem que se gastar com professor em sala de aulas. Então isso é uma exigência. E os outros 40% em demais despesas. Então aqui a gente está colocando que o valor mínimo, o valor repassado pela União no quadrimestre foi R$ 641.491,09, que a União passou para o município de Brandão nesse segundo quadrimestre. Então, 60% desse valor aqui corresponde a R$ 384.894,65, que é os 60%, que é o mínimo que tem que aplicar em professor que está em sala de aula. E o valor efetivamente aplicado no segundo quadrimestre foi de R$ 499.686,30, ou seja, o Executivo acabou gastando 77,89% de tudo que veio da receita do Fundeb e gastou com o professor em sala de aula, atendendo assim o que a lei exige. Esse quadro também, esse relatório que a gente tirou para fazer, também foi passado para o Valdir e para a Dani. Se você tiver curiosidade ou alguma dúvida, pode estar consultando. E o quadro número 10, que é a aplicação dos recursos na saúde, né? E a lei exige que o Executivo gaste pelo menos 15% das transferências, né, dos impostos, transferências correntes, pelo menos 15% tem que ser gasto na saúde, na manutenção da saúde do município. Então, aqui eu coloquei que no segundo quadrimestre, as receitas que você leva em consideração para fazer o cálculo do gasto com saúde, somou um montante de R$ 4.510.649,68. Isso posto, a gente calcula 15% desse valor, que é o valor mínimo, daria R$ 676.597,45. Então, se o Executivo tivesse gasto aqui, 676 mil, estaria cumprindo a obrigação nesse quadrimestre. Só que o Executivo gastou R$ 1.330.000. Então, dos 15% que ele tinha que gastar, ele acabou gastando 29,49, né, nesse quadrimestre. Gastou bem mais do que o que exige a lei. E por fim, a gente coloca as informações de restos a pagar, né? Que é o que ficou das despesas de exercícios anteriores, que ficou para pagar esse ano. Então a gente mencionou aqui que o valor dos restos a pagar dos exercícios anteriores processado significa que seriam as despesas que já tinham, inclusive, notas fiscais. Era de R$ 1.059.000, que passou de 2014 para 2015, o valor de R$ 1.059.733,80. Esse valor é a despesa que ficou sem pagar, né, que já tinha nota. E os valores não processados correspondem às despesas que não tinham nota. Tinha só nota de empenho, que contraiu a despesa, mas ainda não tinha a despesa, todas as etapas de despesa não tinha concretizado, estava sem nota. O valor que passou a pagar, despesas sem notas fiscais, ou seja, de restos a pagar não processados, não liquidados, somou um montante de R$ 2.343.923,70. Então, o total do resto a pagar dos exercícios anteriores que ficou para ser pago somou um montante de R$ 3.403.657,50. Agora embaixo eu estou colocando quanto que foi pago até agora. Então, daquele valor lá, de R$ 1.059.000 que tinha para pagar de resto a pagar processados, né, com notas fiscais, até agosto foi pago um valor de R$ 1.046.000, ele pagou praticamente quase tudo que tinha que pagar nas despesas liquidadas, R$ 1.046.342,08. E as despesas não processadas, que é despesa que não tinha nota,
até agosto pagou R$ 2.023.019,75. Então ficou um saldo a pagar ainda, de resto a pagar de exercícios anteriores, ficou um saldo ainda a ser pago de 334 mil. O saldo ainda está a ser pago. E aí embaixo aqui a gente está colocando as disponibilidades financeiras, quanto que é que o executivo tinha em caixa no final do ano de 2014 e quanto que ele tem hoje. Esse valor aqui soma todas as contas, as contas bancárias que é de livre movimento, que o prefeito pode gastar em que ele quiser, nas despesas, em quaisquer despesas, e também as despesas de convênio, recurso de convênio que ele tem a obrigatoriedade de gastar numa determinada área, para uma determinada coisa. Então a disponibilidade financeira em 31 de 12 era de R$ 6.411.796,72 e no final de agosto o que tinha em caixa era R$ 4.767.208,99. Então, tendo colocado isso, a gente colocou para vocês o que aconteceu nesse quadrimestre, com relação às despesas, receitas fiscais. E daí eu coloquei também aqui uma informação, deixa eu achar, na ocasião que eu vim trazer a fixar aqui, a audiência pública, né, Raimundo? Você, o próprio Valdir, disse que teria curiosidade de saber com relação aos veículos da prefeitura, a frota de veículos, e também quanto que consumo de combustível com relação aos anos anteriores, né? Então, eu levantei na prefeitura que o consumo de combustível, esse relatório, eu não imprimi, porque, por exemplo, os veículos, a frota de veículos de 2013, o relatório que a gente imprime é um relatório analítico. Ele vai dar placa, ano, modelo, ele vai dar um monte de informações do veículo. E ele tem 113 páginas. Vamos colaborar com o nosso clima, não está gastando muita folha, mas o Valdir já colocou até na tela, aquele relatório, ele vai dar a marca do veículo, né? O ano do veículo, placa, tudo. No caso lá, como tem 113 páginas, e é uma página para cada veículo, então são 113 veículos. Isso você considera também os veículos que, por exemplo, tem convênio da prefeitura com a Polícia Civil, Polícia Militar, então os veículos dele entram ali também. Tudo que a prefeitura abastece, entra ali também. Inclusive, se você colocar na página, por exemplo, página 17, Valdir, você consegue na página 17, você vai ver que não é um veículo, é uma motosserra. Mas no patrimônio, o João Marcelo que cuida do patrimônio, ele tem que patrimoniar isso aqui e colocar, porque abastece. Então, vamos ver se o Valdir acha na página 17, olha lá. Vocês vão estar vendo lá que é uma motosserra industrial. E também na página 26, aliás, é uma roçadeira. E na página 26 tem uma motosserra. Então, aí ele vai listar todos os veículos e também esse equipamento, né, que consome combustível, né? A gente gerou esse relatório de 2015, de 2014 e 2013 também. Se vocês tiverem depois a curiosidade de estar confrontando a frota de veículos dos outros anos, vocês vão achar ali. A gente colocou analítico justamente para vocês ver placa, ver modelo, porque tem um relatório que ele é sintético e ele não dá placa. A placa não dá carro aqui, então a gente gerou esse, que é maior, né, só não está imprimindo, porque é muita página, mas está à disposição de vocês conferir depois. Agora, com relação a gasto de combustível também, a gente tem um relatório de gasto de combustível. Em 2015, até agosto, aqui no caso do combustível, a gente colocou combustível e lubrificante. Né? Até agosto de 2015, o município gastou R$
R$ 407,39 com combustível lubrificante. Praticamente é quase tudo combustível. Lubrificante aqui, entendeu? Até agosto, por exemplo, se eu não me engano, deu coisa de R$12 mil. O resto é tudo combustível, óleo diesel, né? Óleo diesel, aquele óleo S10 e gasolina. Então, você pode ver que o Valdir já colocou lá na última página o montante total lá. Ali nesse relatório, ele dá, o Valdir dá para você puxar um pouquinho para cima, ele vai dar lá para você ver o fornecedor, ele dá até o histórico. Né? No relatório que ele vai dar, quem está fornecendo, ele dá o histórico lá, qual veículo que abasteceu, tudo. É um relatório completo. E a gente puxou só o valor total lá embaixo aqui para estar sintetizando para vocês, que o valor total em 2015 foi R$ 525.407,39. 2014, agora já pegando desde janeiro até dezembro, portanto 12 meses de 2014, o montante de gasto com combustível lubrificante foi R$ 782.990,35. E, da mesma forma, em 2013, o gasto foi R$ 727.624,70 de gasto com combustível. Também a gente colocou os relatórios também completos, com o fornecedor, com o histórico, tudo para você estar observando. Então, isso posto, gente, a gente está à disposição para algum questionamento, alguma dúvida, para estar sanando para vocês. Já vou agradecendo mais uma vez o Valdir Cadano, que está sempre ajudando a gente, inclusive pondo aí no Data Show. Nossa, muito obrigado e sempre pode contar com a gente também. O vereador gostaria de fazer uma pergunta? Senhor presidente. Vereador Antônio Marcos Martins, a palavra. Arnaldo, a gente, pegando o anexo 6, diferença arrecadada menor, né? Certo. Pelo previsto, pelo realizado. Uma diferença bastante considerável. Né? A gente tem que lembrar que 2014 foi ano eleitoral e valor de convênio contabiliza positivamente. Então, isso para 2015, né, contribui e conta negativamente se comparando com 2014. Sim, porque esse ano é praticamente convênio celebrado, quase que até agora acho que não teve nenhum mesmo. Certo. Eu pedi por gentileza ao Valdir, já fazendo sua mesma apreciação, agradeço a ambos, Valdir e Cadano. Eu estava fazendo um comparativo entre 2012, o Valdir fez um comparativo para mim em 2012, 13, 14, 15, sobre o FPM, que é um assunto bastante comentado hoje em dia por causa dessa crise do governo federal, crise do governo estadual, que faz por refletir no governo municipal. A gente vamos pegar aqui, o Valdir fez um relatório de janeiro a agosto, 2012, 13, 14 e 15, porque como é o segundo quadrimestre, então vamos até agosto. Até agosto. 2012 teve uma arrecadação de FPM de R$ 4.665.112,62. 2013, R$ 4.453.679,93. Então teve uma diferença positiva de R$ 288.567. Vamos dizer assim, mais a inflação mesmo que teve do ano, mas ela foi composta, né? Isso. Então, arrecadou-se mais em 2013, né, de janeiro a agosto, que referente a 2012. 2014 também teve elevação. R$ 4.838.354,08. Ou seja, arrecadou-se mais em relação a 2013, R$ 384.674,15. O que eu fiquei mais surpreso foi o ano de 2015. 2015 veio 5 milhões de janeiro até agosto, R$ 5.251.116,56. Uma diferença positiva de R$ 412.000
R$ 766,48. Mesmo sendo um ano atípico, ou seja, não sendo um ano político, né, e com tudo que está ao nosso entorno, foi uma arrecadação maior. Teve uma transferência maior para o município de janeiro a agosto. Né? Então, quer dizer que o FPM, se hoje o Executivo Municipal quer utilizar qualquer precedente sobre a questão de uma obra ou uma melhoria para a população, pelo menos o FPM, pelo menos por enquanto, não é base para uma apreciação negativa. Aí é claro que a gente também tem as transferências de governo. E também, para minha surpresa, da mesma maneira que se apresentou o Fundo de Participação do Município, também se apresentam as transferências governamentais. Ela vem só aumentando. E interessante que teve meses positivos, teve meses negativos, mas os positivos foram muito mais além do que os negativos. De 2014 para 2015, deu uma transferência positiva, um saldo positivo de R$ 457.246,75. Ou seja, mesmo comparando com 2014, teve mais transferências intergovernamentais do que 2014. E deixando bem claro, nos 2 quadrimestres. Né? Então, até agora, saldo totalmente positivo. Aqui, o Valdir nos fez o favor de fazer o comparativo da receita corrente líquida, que é o perfil que a gente analisa o gasto com o pessoal. Não é isso? Que tá até eu fiz uma anotação aqui, depois eu quero fazer. Ela também veio aumentando, desde 2012, 13, 14 e 15. De 2014 para 2015 teve um aumento de R$ 573.580 e mais 50 centavos. Né? Agora, o que a gente tem que tomar cuidado em relação ao orçamento, a receita corrente líquida até agosto, R$ 11.287.251,66. Até agosto, os 2 quadrimestres. No orçamento, né, o nosso orçamento está R$ 16.502.732,79. Você acha que nesse último quadrimestre, esse de 11 milhões para os 16 milhões, que vamos ver uma diferença de 5 milhões, você acha possível ser atingido o que estava previsto no orçamento em relação à receita corrente líquida? Eu creio que vai ser difícil. Até porque os meses de maior arrecadação já se foram. Janeiro, fevereiro, transferência de PVA, imposto de veículos. Temos que contabilizar a questão das taxas municipais. As taxas, mas ela vai ter um impacto pequeno nessa receita corrente líquida. Você acha que é difícil atingir o que está previsto? Está sendo desenvolvido agora na Prefeitura um trabalho de levantamento nessa área fiscal, tá? Com relação às empresas. Está sendo feito um levantamento justamente para estar sanando possíveis débitos das empresas, entendeu? Uhum. E assim está melhorando um pouco a receita tributária do município. Esse trabalho já está sendo feito lá. Isso é importante, sabe por quê? Porque vamos extrair o Fundo de Participação dos Municípios e vamos extrair as transferências intragovernamentais, ou seja, o restante de números que eu vou passar aqui é a arrecadação própria do município, né? Esforço próprio do município. Aí que está essa diferença toda da receita prevista com a receita arrecadada, do anexo 6. A diferença somente do mês de julho, somente do mês de agosto, a diferença do período, somente em agosto, a prefeitura arrecadou menos R$ 307 mil. Só no mês de agosto. Eu pego, por exemplo, a diferença entre 2014 e 2015, está positivo em 116 mil, mas, no entanto, só o mês de agosto tem uma arrecadação negativa de 307 mil. Isso impacta, o impacto aqui no anexo 6 em relação. Ou seja, o Executivo Municipal hoje, ele não pode culpar a atual situação pelas transferências governamentais e nem mesmo pela transferência de fundo de participação dos municípios. Se hoje tem alguma reclamação, é por questão de incompetência do próprio município na arrecadação.
Esses números estão bem claros aqui. Isso daqui seja para qualquer cidadão que queira vir. Ou seja, então, a população tem que ficar muito ciente disso. Amanhã, qualquer cidadão que vir a cobrar qualquer situação da prefeitura, qualquer obra da prefeitura, está aqui os números para comprovar que não é culpa dos governos de esferas maior, tanto federal quanto estadual. É questão municipal mesmo. Questão de planejamento, questão de fiscalização. Eu bato nessa tecla não é de hoje. Já venho falando aqui há quase uns 3 anos que me encontro nesta casa. O município precisa de ações efetivas na arrecadação. E deixar bem claro, não é tirar mais de quem já paga, é tirar de quem não paga. Então está aqui um bom relatório para isso. Agora, outra pergunta, Arnaldo. Com relação a isso que você falou, vereador, você tem razão no que foi dito e eu acrescento o seguinte, a receita ela é dividida em receita corrente e receita de capital. Perfeito. Essa receita corrente, que é a que você falou, o comportamento dela até agosto, não houve queda. Se você pegar a receita corrente, O total, né? o total não houve queda. Pelo contrário, houve um acréscimo de 600 e poucos mil, eu somei agora, eu não escrevi esse valor. Mas de janeiro até agosto, houve um aumento de 600 e poucos mil. Então essa receita corrente, não é receita corrente não. Tá. Essa receita corrente, ela serve para você custear despesas correntes, despesa com folha de pagamento, água, luz, telefone, internet, todas essas despesas de custeios, entendeu? As cotidianas. As cotidianas. Isso. Agora, o que caiu? As receitas de capital. Receita de capital é receita de investimento, que é o que a gente já disse. É receita onde você celebra convênios, receita que você celebra convênio com o Estado, com a União. Essa receita ficou aquém do que a gente esperou esse ano. Certo? E justamente esse valor, essa receita que o prefeito utilizaria para investimento, para obras. Ou para obras ou para aquisição de equipamentos permanentes, tipo um caminhão, uma máquina, entendeu? Então essa receita caiu. Certo? Só para ilustrar o que você falou, que a receita corrente não houve queda, houve então, né? Só uma questão. O recurso na saúde, o mínimo de legislação 15%. E foi investido quase o dobro, 29,49%. Isso é totalmente anormal. É muito acima do que é o comum. Na última audiência, salvo engano, o percentual investido foi de 17,49%. Me desculpe se eu estou errando aqui, mas foi nessa média, 17%, 18%. Nesse segundo quadrimestre, teve um investimento de 29,49%, quase o dobro do que o percentual mínimo da legislação determina. No caso, o que tanto que foi investido, ou aonde foi investido, para ter uma dissonância tão grande entre o primeiro quadrimestre para o segundo quadrimestre? Então, a gente não puxou um relatório discriminando receitas, por exemplo, material de consumo, o que foi de material de consumo, o que foi de equipamento, o que foi de pessoal. Isso a gente não... A gente colocou a receita, aliás, a despesa de saúde de uma maneira geral. Inclusive, esses valores, tem um relatório também aí da despesa na saúde, que foi da onde a gente usou para estar elaborando o orçamento. Justamente deu esses valores. É um valor, que se você falou, um valor maior, mas o executivo foi a proposta dele de campanha, o plano de trabalho dele foi mais em cima da saúde, né? Agora, como você falou, se está bem, está muito acima, é um questionamento que faz jus, né? Até porque, se fizermos uma avaliação, uma análise, por exemplo, sobre a transferência para o Hospital Madre Teresa do Bom Jesus, não houve alteração na transferência mensal. Continua o mesmo valor desde o início do ano. Posso aí, alguém quiser me corrigir por gentileza, fica à vontade.
Houve aumento. Mas o aumento não teria reflexo nesses quase 15% de diferença. Não, daí no caso tem. É que aí eles fizeram, o Zé Raimundo, o vereador Zé Raimundo vai estar por dentro, o pessoal que estava lotado no posto de saúde, né, eles foram absorvidos no hospital. Então esse valor que a prefeitura mantinha aqui no posto de saúde desses médicos, não é isso, Zé? Foi absorvido pelo hospital, então esse valor está sendo repassado também no mesmo convênio. Seria isso, né, Zé? Essa é uma parte, hein? Fica à vontade. Bom, boa noite a todos. Boa noite. A respeito aí dos questionamentos e tal, estou com os relatórios aqui, foi muito bem explanado e tal, mas até sanou muitas dúvidas minhas. Só complementando aí do hospital e depois eu retorno. Houve um aumento do repasse do hospital, mas aprovamos uma segunda lei. Sim. De mais uma subvenção para o hospital, né? Que foi de 400 mil no ano, está repassando 38 mil reais mensais, 38 e alguma coisa agora. Eu acho que a gente está tendo a mesma subvenção, né? Só foi aumentado o valor. Isso. E com isso, o município rescindiu os contratos com os médicos contratados aqui no posto, não é isso? Transferiu para o hospital, então o hospital está prestando esse serviço e o hospital contratou esses médicos lá. Por isso também, tudo isso houve um reflexo aqui na redução da porcentagem da folha de pagamento. Contribuiu com o município para enquadrar aqui também dentro da porcentagem. Ele estava, na verdade, né? Então, acho que, não sei se esses 38 mil vai dar essa diferença. A gente tem que dar uma olhadinha nisso aí e tal para estar sanando, né? Mas eu acredito que possa ser nesse sentido aí, entendeu? Mas Vossa Senhoria tem bastante conhecimento na área de saúde. Se rescindir os contratos com os médicos e essas despesas passaram, né, no caso, o município transfere os 38 mil, que é os 400 mil anuais para o hospital, quer dizer que se gastava com o médico antes, que já estaria no relatório do primeiro quadrimestre. Sim, tem sentido, lógico. Não é? O que a gente gostaria de saber é aonde que está sendo, qual o gasto, qual o investimento que acarretou esses quase 30%, uns 15% a mais que a legislação determina. É claro que eu não posso falar em 15% a mais, porque no último relatório foi 17%. Então, 17 para 29, 30%, teve um aumento de 13%. Né? Vamos usar o último quadrimestre como exemplo, né? Não os 15% que a legislação determina. Né? Então, se Vossa Senhoria pudesse mandar um relatório para mim dos gastos, pelo menos no segundo quadrimestre, com a área de saúde, a gente agradece. Mais analítico, né? Mais analítico. Né? Não precisa ser, não precisa ser impresso, pode ser via e-mail, pode ser arquivo eletrônico para questão ambiental, claro, né? É bom deixar isso, né? Inclusive, eu me lembrei agora também, pode ser algumas obras concluídas, né? Como a farmácia, né? Esse relatório aí ele vai trazer toda essa especificação. Amanhã mesmo eu já vou estar passando esse relatório via e-mail para a Dani, para o Valdir, que são os parceiros nossos aí. Mas eu só vendo assim esse gasto, até eu vejo que realmente sempre o município gastou de 19% a 25%, isso 23%, 24%, 19%, sempre foi isso, né? Nunca foi só os 15%. E tem que município que gasta até mais do que isso, né? Se não falar em memória, o ano de 2014 passou com 29%, quase 30%. E os demais municípios em reuniões, porque a gente sempre faz curso junto com outros municípios, eles gastam mais ou menos a mesma faixa, às vezes mais. Até mais. Por exemplo, Jacutinga, o nosso colega, o Francisco, que trabalhava com a gente, que agora é Jacutinga, ele falou que lá gasta mais. Porque a saúde é uma demanda bastante despesa, bastante recurso, né? E aí, onera bastante o governo federal e estadual lança os programas de saúde, mas praticamente quem banca quase que é o município, né? Uma despesa que até já está aqui também nesse relatório, que eu acho que no outro não estaria, é o convênio do SAMU, né? Que foi implantado aí agora esse ano, né? É uma luta lá do ano de 2008, nesse projeto, veio vindo, né? E graças a Deus está aí, até o hospital já foi servido 3 ou 4 vezes pelo SAMU, né? Com certeza também já está aí essa despesa do SAMU, está junto também, tem despesa nova, né? UTI móvel, né? É o UTI móvel,
Inclusive, às vezes, tem alguns questionamentos, mas o município está pagando, eu vi um mês, estava 1.700, depois outro mês 2.700, né? Esse último mês não deu para acompanhar um transporte. Mas no passado, quando não tinha o SAMU, se você precisasse de uma UTI, você ligava na Unimed e você pagava por quilômetro rodado. Você pagava o dobro do preço, né? Então, quer dizer, é um benefício à população, é um consórcio, né? Que o município montou esse consórcio. Foi aprovado a lei desta casa no ano de 2011, 2012, né? Precisa ver o nome da lei, tem a lei, né? Mas era um benefício. E sem consórcio não convive, né? Hoje o município de Rondônia tem um consórcio do CISAMESP, que ajuda muito na área de saúde, que também está nesse consórcio, né? Depósito não. Nós participamos do CISAMESP, foi firmado dentro foi aprovado também o depósito de causa, que uma transferência pequena mensalmente. Né? E depois o SAMU. Então são essas despesas, mas isso é benefício da população, né? Eu acredito que na área da saúde aí, em vista do que estava aí, realmente está dentro da normalidade da região. Só que houve esse índice, esse questionamento de 19 para 29, né? Dá quase 10% aí mas com certeza vai ser essas finalizações dessas obras. Só para encerrar da minha parte, sobre a questão também do Fundeb. O Fundeb, sempre que há audiência pública sobre a questão das receitas do município, dos custos do município, né? Eu lembro que o último percentual do Fundeb ficou em 63%, 64%. Nessa oportunidade, quase 79%, quase 78%. Né? O questionamento que já parou sobre esta casa, a questão dos salários dos educadores, a questão dos salários dos motores de educação. Então, se Vossa Senhoria pudesse nos enviar também o relacionado, o específico do Fundeb, os gastos, o que é investido na parte do Fundeb, desse que é transferência da União, como é investido esse dinheiro, que é o mínimo é 60%, mas nesse segundo quadrimestre foi investido 77,89%. Eu agradeço, Vossa Senhoria, por poder mandar para o Claudio. Aqui, vereador, tem um relatório que foi mandado para o Aldir, ele dá os recursos repassados e depois ele dá por função. Por exemplo, assim, no ensino fundamental foi gasto isso, no ensino infantil isso. Se o Aldir estiver disponível, Aldir, é o 42.4. O 42.4 é aplicação, eu acho que eu coloquei Fundeb aí, né? Se não tiver aí, verifica se realmente eu mandei, se eu tiver, daí se puder, tá colocando pra gente. Lá. Aqui. Sim. Deixa eu pegar esse microfone. Vejam bem para você ver. Recurso de transferências do Fundeb de maio até agora, porque aqui eu coloquei só o quadrimestre que a gente está analisando. Né? Olha lá o valor, lá. As transferências foram de R$ 638.347,52. Aí, esse dinheiro tem que ficar obrigatório ficar aplicado, né? Rendeu de juro, olha lá, rendeu de juro mais 3.143. Então, somando o que veio mais o juro, 641 mil. Aqui, ó. Isso. 641 mil, R$ 491,09. Aí embaixo tem a aplicação. Então, por exemplo, ó, na função na subfunção 361, essa função 12 significa ensino. Certo. A subfunção 361 é o ensino fundamental, certo, que o executivo tem a obrigação de manter. Então, no ensino fundamental, olha para você ver, foi um gasto R$ 499.299,47. Já na subfunção 365, que é a educação infantil, foi gasto 112 mil, né? 112.847,20. Então, total gasto 612.146,67. Isso é. Aí embaixo ele vai dar, quer ver? Se o Valdir fazer a gentileza de abaixar mais um pouquinho, Valdir, o relatório, aqui embaixo ele vai dar o total receita do fundo, o total mínimo, né? O valor mínimo que tinha que gastar
Os 60% seria 384, 894,65. E o valor efetivamente gasto, que eu coloquei, 77,89, 499, que é o que o município gastou. Então aqui ele está dando por função, né? Ensino infantil, ensino fundamental, onde que gastou. Certo. Agora, é aquela questão, né? Por exemplo, o município, ele recebeu do Fundeb 638 mil, porque aquele outro ali foi juro, né? Isso. Sabe quanto que o município repassou? Bem mais. Ele repassou, Bem mais. né? Deixa eu ver se eu tenho aqui só uma gentileza, só um minutinho. Eu sei que o que o município tem de retorno é bem menos do que aquilo que ele entrega ao Estado. Ó, contribuição para o Fundeb, 810 mil. 810.765,77. E o repassado está lá em cima, ó, 400 e pouco mil. Olha a diferença para você. 638 mil, né? Porque o resto é rendimentos. Isso. É isso mesmo, esse 600 e pouco e repassou. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei. De maio, aqui só no segundo quadrimestre também, de maio até agosto, o município repassou 810 mil lá para o fundo. Só nesse quadrimestre. 228 mil só em 4 meses de diferença. Certo? Acaba servindo os municípios que têm mais aluno, né? Porque a receita vem de acordo com o número de alunos. É uma injustiça. Mas agora, a gente está querendo crer que com essa nova escola, a construção da creche que está em vista de ser construída, a creche, isso possa aumentar as vagas, né? A demanda de vagas, se aumenta a vaga, se aumenta alunos na sala de aula. E a creche também conta porque é ensino infantil. Aí vai estar equilibrando um pouco mais isso aqui. Por outro lado, também haverá mais despesa. Você manter uma escola maior, você precisa de mais funcionários, manter uma creche, você precisa de mais funcionários. É uma coisa, mas equivale a outra, você entendeu? Mas pelo menos a gente não perde, vamos dizer assim, não perde recurso que está sendo enviado para compor o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino, e o que efetivamente é mandado, a gente já viu várias vezes aqui que é bem menor. Certo. Quero agradecer aí a presença do Arnaldo. Você pode ficar à vontade para as suas conclusões finais. Na verdade, eu tenho só que agradecer mais uma vez o Valdir, a Dani, os funcionários daqui da Câmara, que sempre ajudam a gente, como eu disse, nas nossas tarefas, que são bastante. E agradecer também aos senhores a colaboração e a atenção com a gente. E nos colocamos à disposição para sanar qualquer outra dúvida. O relatório que o vereador Marcos Martins pediu da saúde, amanhã mesmo já envio por e-mail, né? Um relatório mais analítico da saúde. Qualquer dúvida também, sem ser essa dúvida, a gente está lá para... Pode ligar, pode ir lá pessoalmente, que a gente está lá para estar atendendo vocês. Vereadora Cláudia Cristina, de administrar. Boa noite a todos. Boa noite. Caros colegas, Boa noite. senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Agradecer aí ao Arnaldo, né, pela sua explanação. Tinha algumas dúvidas, mas no decorrer da apresentação aí desse relatório, já deu para sanar bastante dúvidas. O Antônio Marcos também expôs algumas coisas, o seu Raimundo também. E eu queria agradecer e esteja sempre à vontade, e é um prazer estar recebendo. Viu? Muito obrigado. Obrigada. Disponha sempre. Acho que esclareceu muitas dúvidas nossas. Muito obrigada. Sempre as horas. Obrigado, Arnaldo. Parece sempre aí, né? Então, eu tinha uma pequena dúvida, né? Ficou meio que respondido, né? FPM ou arrecadação que caiu, porque a gente ouve nas TV aí, nos jornalistas, todo mundo reclamando que é o FPM que caiu para os municípios, né? Mas acho que desse jeito é a arrecadação aqui municipal. Declaro encerrada a reunião e convido a todos os presentes para aguardar alguns instantes para a assinatura da ata. Boa noite a todos, e daqui a pouco nós teremos reunião ordinária.